caros presidentes do PSD e do CDS, caro Nuno Melo, nós estamos aqui hoje todos os candidatos, estamos aqui na Coria, no centro de Portugal, para fazer a apresentação oficial da lista da coligação Aliança Portugal entre o PSD e o CDS, que será entregue amanhã no Tribunal Constitucional, e para assumir um compromisso que alie Portugal à Europa, um compromisso de uma aliança Portugal-Europa. A escolha da região centro para esta apresentação não é um acaso, nem é uma coincidência. É um símbolo do valor e dos valores que pautam esta lista de candidatos. É uma lista de proximidade, e porque é uma lista próxima dos portugueses, capaz de os representar efetivamente na Europa, é uma lista do Minho ao Algarve, passando pelas regiões autónomas. Nós escolhemos portugueses que conhecem os portugueses e que os portugueses conhecem. Que em cada região, em cada distrito, em cada cidade, em cada concelho, os cidadãos sabem que podem diretamente contactar os nossos candidatos. Não é uma lista de gabinete, não é uma lista de corredor, não é uma lista de bastidores, não é uma lista de uma única geração entre os 50 e os 60 anos que governou Portugal no tempo de António Guterres e no tempo de José Sócrates e que o deixou na bancarrota. Esta é uma lista intergeracional de proximidade daqueles que vivem ao lado dos portugueses o seu dia-a-dia, com as suas dificuldades e com os seus sonhos, com os seus projetos para Portugal, para a Europa e para o papel da Europa em Portugal. E esta proximidade marca as prioridades eleitorais do nosso compromisso de aliança entre Portugal e Europa, da nossa missão de representar os portugueses no Parlamento Europeu. A nossa grande prioridade é apostar em propostas, em projetos e em políticas voltadas para o emprego e para o crescimento. Se formos capazes de contribuir para pôr a Europa a crescer com força e com ritmo, vamos pôr Portugal a exportar mais, a criar mais emprego e a crescer, gerando riqueza para sustentar o Estado Social. E assim, na Europa, para lá de completarmos a União Económica e Monetária e a União Bancária, assumimos 4 prioridades de crescimento. Na Europa, a primeira área, criação do mercado único digital. Levar a cabo esta reforma, mesmo com números muito cautelosos, significa um ganho anual para toda a Europa, no mínimo de 260 mil milhões de euros, quer dizer, de cerca de 2% do PIB europeu. Segunda área, completar o mercado único clássico de bens e serviços, que ainda está bastante fragmentado. O pacote de medidas em que apostamos permite ganhar também numa visão prudente cerca de 233 mil milhões de euros. Isto significa mais de 2,5 milhões de postos de trabalho que podem vir a ser criados nos próximos 7 a 10 anos. Mais uma vez, 2% do PIB europeu, 1,5% do mercado de emprego. Terceira área em que nós, candidatos e uma vez eleitos deputados no Parlamento Europeu, vamos apostar: a parceria transatlântica com os Estados Unidos para o comércio e para o investimento. Trará ganhos à economia europeia de mais de 100 mil milhões de euros, portanto, de quase 1% do PIB europeu. E neste novo mercado, Portugal passará, em termos geopolíticos e geoeconómicos, da periferia para o centro das relações económicas e comerciais entre a Europa e os Estados Unidos, contrariando a deslocação da Europa para leste e a deslocação da América para o Pacífico. Finalmente,
Quarta prioridade em termos europeus, integrar ainda mais, na medida do possível, os mercados de energia e assegurar, em particular, a conexão, o reforço da conexão da Península Ibérica ao resto do continente europeu. Isto é crucial para a área energética em Portugal, é fundamental para contrariar a dependência energética da Europa e pode valer qualquer coisa como 0,5% do PIB europeu. São, portanto, 4 áreas para o crescimento que somaremos às prioridades de Portugal na Europa: reindustrializar, regressar à agricultura, liderar a agenda europeia do mar e reorientar toda a política de fundos comunitários para a competitividade, para o crescimento, para o combate à exclusão social e para, naturalmente, a criação de emprego. Do que acabamos de dizer, fica já claro para todos os portugueses que as propostas europeias da lista Coligação Portugal, da lista da coligação Aliança Portugal, da lista que une o PSD e o CDS, é já claro, muito claro, que nós apostamos no emprego, apostamos no crescimento, apostamos na coesão social. E, portanto, que nós, ao contrário do Partido Socialista, temos propostas para a Europa. Ainda não ouvimos ao Partido Socialista nenhuma proposta europeia, a não ser esta a que se referiu o Nuno Melo, da mutualização da dívida. Mas, como ele disse, e muito bem, é o próprio candidato Schulz, que é socialista, que é apoiado pelo Partido Socialista, que diz que esse projeto não é viável para este momento. E por isso António José Seguro tem de vir explicar, como disse aqui o Nuno Melo e muito bem, tem de vir explicar aos portugueses como é que defende, como única medida para resolver a crise portuguesa e para resolver a crise europeia, uma medida que o seu candidato diz que não é realista e que não é viável nos próximos 5 anos. Nós dissemos aqui que queremos emprego e queremos crescimento. E os socialistas vão dizer, com certeza, amanhã, que querem crescimento e querem emprego. Mas há uma diferença abissal entre a nossa vontade de emprego e crescimento e a vontade deles de crescimento e de emprego. É que eles querem crescimento e emprego com base na dívida e no endividamento. E nós queremos emprego e crescimento com base no investimento. Os socialistas, quando ouvirem isto, vão dizer depois da manhã que também querem investimento. Mas eles, como ainda ontem ou anteontem dizia Francisco Assis, querem mais investimento público em obras megalómanas, faraónicas, em elefantes brancos. E nós queremos investimento, mas queremos investimento nas pequenas e médias empresas exportadoras, inovadoras, que criam emprego, que criam riqueza, que criam excedente comercial. Nós queremos que os fundos comunitários não sirvam mais para os grandes projetos, mas estejam ao serviço da economia real, da criação de emprego e da criação de riqueza. E por isso posso resumir isto apenas em 2 frases. Nós queremos um investimento que gera riqueza. Os socialistas querem um investimento que gera despesa. É essa a nossa diferença. Caros colegas candidatos, caros portugueses, se nós nos preocupamos realmente com o presente do nosso país e se nós nos preocupamos com o futuro do nosso país, nós não podemos repetir o passado. Não podemos regressar ao Portugal de José Sócrates, ao Portugal de 2011, ao Portugal da dívida e da bancarrota. E é por isso que também neste compromisso que aqui assinamos hoje, o compromisso da Aliança Portugal, o compromisso de Aliança Portugal-Europa,
nós lançamos um desafio ao Partido Socialista e lançamos um desafio a António José Seguro. Estará o Partido Socialista disposto a reconhecer os erros políticos dos governos de António Guterres e, em particular, dos governos de José Sócrates, que trouxeram o país à bancarrota? Estará o Partido Socialista disponível para se comprometer a mudar de caminho, a inverter as suas políticas e a deixar de falar nos investimentos que criam mais dívida, mais endividamento e que nos conduziram à bancarrota? O Partido Socialista tem de dizer se quer mudar as políticas do passado ou se o sinal que nos deu através da sua lista, com 2 ministros de António Guterres, com 2 governantes de ponta de José Sócrates e com o líder parlamentar de José Sócrates e de António Guterres como cabeça de lista, se esse sinal que nos dá, que é o sinal de regresso ao passado, é um sinal que significa que eles querem de novo regressar à espiral da dívida, à espiral da bancarrota, à espiral do despesismo. O Partido Socialista tem de responder. E com este desafio, queria deixar-vos agora um repto final, para terminarmos este momento de apresentação formal da nossa lista de candidatos. E esse é o repto, a que nós levemos esta mensagem, que aqui trouxe o Nuno Melo e que aqui trago eu, que é uma mensagem de quem acredita no país, num país que recomeçou a exportar e a exportar fortemente, que tem um excedente comercial que é o primeiro nos últimos 70 anos, que tem um excedente externo que já não se via desde 93, que vê a sua taxa de crescimento a subir sistematicamente, que vê as taxas de juros a baixarem sustentadamente nos mercados internacionais, que vê o desemprego a cair mês a mês, todos os meses. Este país que está a recuperar, este país que está em retoma, não quer regressar ao passado. E por isso nós temos de levar, é esse o repto que vos deixo, uma mensagem de esperança. A mensagem da Aliança Portugal, da aliança do CDS e do PSD por Portugal, é uma mensagem de esperança. Nós acreditamos nos portugueses. Nós mostramos, depois de 3 anos de grande esforço, de grande sacrifício, que somos capazes de pôr Portugal na rota do crescimento, da criação de emprego, da competitividade, do combate à exclusão e à pobreza. Nós mostramos que somos capazes. Saiamos daqui, da Coria, do centro de Portugal, onde temos esta lista de proximidade, com esta mensagem de esperança. Nós vamos, de novo, trazer Portugal ao tempo do crescimento, ao tempo da prosperidade, ao tempo do bem-estar, mas uma prosperidade, um bem-estar e um crescimento assentes em responsabilidade. Que não sejam apenas uma ilusão de 1 ano ou 2, mas que sejam a promessa de um crescimento duradouro, responsável, consciente para as próximas décadas, para todas as gerações, para os mais velhos, para aqueles que estão na meia-idade e para os mais jovens, para essa grande ligação intergeracional de que é bom exemplo a nossa lista. Votemos, pois, no dia 25 de maio, pela Aliança Portugal, pelo CDS e pelo PSD em coligação, rumo ao crescimento, rumo à criação de emprego. Viva a Aliança Portugal!